Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontra no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Votos de ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Multibuis Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Nesta edição, neste mês de dezembro, celebramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Para tal, trazemos histórias emocionantes de duas mulheres com deficiência na cidade de Nampula, que são empreendedoras. Pedro Couso traz a notícia a partir daquele ponto do país. Mais inclusão. Duas mulheres com deficiência unem-se e veem na confeitaria uma forma de ganhar sustento a fim de alcançar o tão desejado empoderamento feminino no bairro Rodinatiquiri, na cidade de Nampula, província do mesmo nome. Arija Bartolomeu e Sandra Mugema são duas mulheres com deficiência físico-motora de 25 e 31 anos de idade, respectivamente. Estas mulheres batalhadoras dizem desconhecer o significado da palavra limite, porque para elas não existe limite para sonhar alto a fim de alcançar aquilo que se tanto quer. Arija Bartolomeu tem 25 anos de idade. Arija é uma mulher com deficiência físico-motora. Tem aparência sensível, corpo franzino, pele escura e olhos brilhantes. Arija conta que nasceu e cresceu numa casa onde o amor e incentivo de autoaceitação eram cultivados a cada dia. Não tendo conhecido limites desde a sua infância, ela faz das dificuldades impostas pela deficiência uma oportunidade de autossuperar-se e romper barreiras que a sociedade coloca como desafio. Arija contou à nossa equipe de produção que a iniciativa de abrir uma confeitaria surge da necessidade de ver as mulheres com deficiência mais emancipadas financeiramente e provar de A a Z que ser uma mulher com deficiência é apenas um detalhe e não um problema. Mas vamos, porque se a mulher não tem domínio dos seus direitos e nem seus deveres, ela não conhece. Se ela foi educada desde a sua infância, que você é mulher, o seu lugar é em casa, o que acontecia anteriormente, que as mulheres não podiam ir à escola. Exatamente. Isso influenciou e até agora está a repercutir na vida da sociedade. Sandra Mugema disse que a ideia de abrir uma pastelaria surge quando esta observou que muitas pessoas com deficiência, sobretudo as mulheres, são dependentes. Por isso, a pastelaria vem para mudar o cenário atual. ONU 3. Da necessidade de educar esta sociedade, a necessidade de criar mais campos, mais escolas de educação, né? A rapariga tem que saber fazer. Não é? Sabendo fazer, ela é capaz de por si só gerar autoemprego para a sua autossuficiência. Isso é muito importante. Com 6 meses no mercado, as proprietárias da pastelaria garantem que pretendem contratar pelo menos 4 mulheres com deficiência para integrar a sua equipe. E dizem que no mundo mais globalizado é necessário que as mulheres com deficiência dominem as tecnologias de informação, no sentido de fazer face aos altos índices de desemprego que afeta esta camada social. Há necessidade de apostar na educação, a alfabetização e educação de adultos, não é? Para poder sanar aquilo que são as deficiências em termos de índices elevados de analfabetismo, no sentido de eliminar todos aqueles que são as dificuldades em termos de desigualdades sociais. Não é? É um processo, como eu me referi, mas eu acho que a luta continua, não é? Não estamos satisfeitos. Partido da cidade de Nampula respondeu-vos Pedro Couso para o programa Mais Inclusão. Mais inclusão. Parabéns, mulheres moçambicanas, onde fizemos a diferença. As mulheres com deficiência têm sofrido dupla violência na sociedade. Eufémia Amélia, ativista social e diretora nacional adjunta da Ação Social no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, fez uma reflexão sobre este assunto. Mais inclusão. As
As mulheres têm sido o rosto da violência por conta de vários fatores e a situação torna-se ainda mais crítica quando se trata-se de mulheres com deficiência que acabam sofrendo de dupla violência. Para a diretora nacional adjunta da Ação Social, Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Eufémia Amélia, as instituições devem refletir sobre a violência. É importante dizer que toda a legislação que é aprovada pelo país, ela preconiza igualdade de direitos e oportunidade para todas as pessoas. No entanto, aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é a reflexão que nós temos feito e que temos constatado, a necessidade ainda de nós fazermos um trabalho para sensibilizar as instituições, as pessoas, incluindo mesmo a sociedade civil, para perceber que a questão dos instrumentos, eles são instrumentos para todo o cidadão, incluindo a mulher. E a mulher com deficiência é parte integrante da sociedade. Para o caso de mulheres com deficiência, Amélia defende que sejam observadas as especificidades da vítima. Aquilo que são as necessidades específicas para que de facto ela se beneficie. Estamos a falar, por exemplo, dos CAIs, que são instituições que atendem a mulher vítima de violência. Quando nós vamos para lá, existem diversos serviços. E a mulher, quando é vítima de violência, é uma pessoa com deficiência, é preciso nós advocarmos para que esses serviços, essas instituições, a componente de deficiência esteja lá. O que significa que as pessoas têm que ser atendidas na sua diversidade. Quando falo de diversidade, estou a ver uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência visual, todo tipo de deficiência. A instituição está lá para toda a pessoa. E a mulher com deficiência também faz parte da sociedade. O que é importante é que a especificidade tenha que ser acautelada. Eufémia Amélia acrescentou: na sociedade nós não temos pessoas iguais. Nós temos pessoas diferentes e dentro dessa diferença, o que é que esta pessoa com esta condição precisa? Então, vamos criando paulatinamente e esse é um desafio porque as instituições já estão a perceber que nos seus processos de planificação eles têm que prever esta componente inclusiva para que de facto não deparemos com situações em que as pessoas fiquem excluídas. Porque se nós estamos a criar condições, estamos a fazer uma abordagem inclusiva, é para de facto não deixar as mulheres não serem atendidas porque tem uma limitação A, B ou C. Mas eu repito, é um desafio de todos nós, porque esses CAIs são serviços, é um atendimento integrado. Estão lá diversos serviços, estamos a falar da saúde, da ação social, a polícia, porque quando a gente fala de violência, essas instituições estão lá. Então é um trabalho integrado e todos nós, como instituições do governo, incluindo a própria sociedade civil, estamos sensíveis para que de facto a inclusão seja uma realidade. Segundo Eufémia Amélia, este mal deve ser combatido a partir da base que é a família. O importante também é tentarmos cortar o mal pela raiz. Trabalhar com as famílias para que esta mulher não seja violentada, porque a violência manifesta-se de várias formas. Podemos falar da violência doméstica, que é de mãe para filho, de filho para mãe, do cônjuge para a sua parceira. Então, dentro dessas tipologias de violência, há um esforço que nós fazemos para trabalhar com as famílias, porque a violência não é só de instituição, em termos de não ter barreiras. Tem também perpetuado do seio da família. Então, dentro dessa perspectiva de fazer com que reduzamos os casos de violência, temos trabalhado com todas essas estruturas, incluindo os serviços, que são eles que têm que fazer o atendimento pós-violência, e trabalhamos com as famílias e as comunidades para prevenir a violência. Mais inclusão. Ainda sobre histórias emocionantes de mulheres empreendedoras, vamos a T3, na cidade da Matola, província de Maputo, onde a jornalista Edna Kumbana vai conduzir a entrevista com Verônica. Ela é empreendedora, desportista e cantora. Mais inclusão. Saudações, estimados ouvintes do seu e o nosso programa radiofônico Mais Inclusão. Na vossa companhia, Edna Kumbana, e hoje estamos no bairro de Intavela, na cidade da Matola, província de Maputo, para conversar com uma senhora lutadora, grande mulher, Verônica de Fátima Munguambe. Muito obrigado pela recepção, para partilhar a sua vida,
para nossos ouvintes. Quando a senhora Verônica nasceu? Eu nasci no dia 1 de setembro de 1970. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi um pouco difícil. Porque eu nasci sem deficiência, mas já aos 3 anos fiquei com deficiência. Então, não consegui entrar na escola com 6 ou 7 anos. Naqueles tempos, era com 7 anos que o aluno começava a estudar. Então, eu comecei com 9 anos. Tudo isso já com minha insistência. Insisti os meus pais a pedir que eu quero ir na escola. Então, os meus pais a me dificultar que não, como é que há de ir? Isso já na parte da minha mãe. Como é que irás na escola? Porque é longe, há calor, vais queimar com calor. É um tempo que não tinha nem cadeira de roda, nem tinha transporte, não tinha nada. Era só andar só do jeito como você anda, né? Como a sua deficiência permite. Então, o meu pai nesse dia decidiu, falou com minha mãe, disse não. Como ela diz que quer ir na escola, vamos lá deixar ela ir na escola. Então, eu comecei a ir na escola com 9 anos. Então, fui à escola até sair. Era primária, a 4ª classe daquele tempo era ensino primário. Então, era primária, saí já com 14 anos lá. Então, comecei a estudar a 5ª classe, que nós dizíamos que era ensino secundário, já com 15 anos, na escola secundária de Bagamoyo. Então, é lá onde teve muita grande dificuldade, porque quando passei a 4ª classe, o diretor da escola onde eu estudava, que era a escola primária de Congolode, lá na Santa Maria. Então, o diretor daquela escola falou com minha mãe, com meu pai, para me transferir para ir no internato de Matutuí. Então, quando estiveram naquele processo de me transferir, fazer todas as transferências para eu ir estudar lá no internato, houve uma tragédia lá. Naquela guerra dos 16 anos, houve uma tragédia lá, que não dava para eu ir para lá, porque ficamos com medo, por causa daquela guerra mesmo. Então, isso me limitou os meus estudos, os desejos dos meus pais, me limitou muito isso. Porque eu, estudando lá, sentado no mesmo lugar, eu seria alguém. Eu nem sei onde eu estaria neste momento, mas tudo se estragou ali. Para começar de novo a andar de gatinhava para Bagamoyo. E quando chegava na escola, eu chegava lá suja, cansada, não me entrava nada na escola. E o meu pai também gazetava no serviço dele. Ele era biscateiro, gazetava para vir me pôr no colo, para me levar para casa todos os dias. Então, essa foi a minha rotina de estudar. Então, estudei, desanimei. Porque, na verdade, era dificuldade em cima de dificuldade. Pronto, parei de estudar, mas com o meu coração a doer, porque eu desejava de ser aquilo, mais aquilo, não sei o que, muita coisa por aí. E pronto, fiquei assim. Então vim continuar a estudar. Agora estou no ensino básico, né? O meu grande desejo é de estudar até ultimar. Porque eu, na verdade, tenho sonhos de ser alguém com nome. Quero ter título do meu nome por causa dos estudos. Então quero estudar e quero me formar. Quero ser juíza ou advogada. O meu desejo é de fazer direito. Quando começou o seu negócio de fabrico de panelas? O negócio de fabrico de panelas comecei em 1994. Como e onde a senhora aprendeu? O negócio aprendi aqui em casa mesmo com minha mãe, porque este foi um negócio fundado com minha mãe. Então daí me enfiei no negócio. Quais são os resultados que tem obtido? Bem, os resultados eram normais. Só que, pronto, como nós nunca tivemos nossos fundos, dependíamos das encomendas, isso dificultou um pouco o negócio, que até agora foi abaixo. Para além desta atividade, é sabido que a senhora Verônica é artista musical. Quando começou a sua paixão pela música? A paixão pela música
comecei quase ainda pequena, né? Na infância, por cantar músicas da igreja. Então, pronto, comecei na minha infância. Só que em 2015 e 2016 teve oportunidade de gravar algumas músicas. Por isso nem cheguei de lançar as músicas, porque não era música com qualidade, porque não tinha condições de ir gravar num estúdio com qualidade. Que estilo de música a senhora faz? Marabenta. Qual é a música mais ouvida? A música mais ouvida, onde tocavam muito as minhas músicas, era Tibucuta Makwembe. Quais são os desafios que a nossa artista tem enfrentado na sua carreira? Bem, o desafio foi essa mesmo, de não poder lançar a música para ser conhecida, né? Porque mesmo esse toque que estou a referir são aqueles que puderam ter os meus discos da minha música. Na Rádio Voz Club também teve a oportunidade de ir entregar alguns discos para tocarem, e que tocaram por um tempo e até agora não, porque foi uma coisa que não foi lançada, né? Eu também, por ver de que era música sem qualidade, não teve muita força de lançar as músicas. Quais são as perspectivas para o ano que vem, sendo que estamos nos últimos meses do ano? Bem, para o ano que vem, as expectativas minhas é de melhorar tudo, na qualidade dos meus desejos serem realizados. Continuar um pouco com a música, ver como é que posso fazer. E, na cerca dos estudos, gostaria mesmo de continuar a estudar e me formar até chegar ao topo. Recordar ao amigo ouvinte, a senhora Verônica é uma mulher com deficiência física motora. Ela tem participado em desporto e corre no seu triciclo, onde já ganhou vários prêmios a nível da cidade do Maputo. Qual é a prova que mais lhe marcou desde que participa nas corridas? Nas corridas participo desde 2003. Mas a prova que me marca muito até agora é a corrida que eu fico em primeiro lugar. É essa que me emociona muito. Tem um exemplo de uma das corridas que a senhora ganhou o primeiro lugar? Exemplo, a corrida da FAMOD, que é do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 3 de dezembro. Sempre ganho o primeiro lugar. Senhora Verônica, pode deixar uma mensagem para a nossa juventude, mulher com deficiência e os demais que desistem dos seus sonhos por causa das suas condições físicas? Bem, isso é um erro. A pessoa com deficiência não deve desistir dos seus sonhos, porque isso é a pessoa se discriminar por si mesmo, se limitar por si mesmo, dizer que isto eu não posso fazer, não posso tentar fazer porque não hei de conseguir, porque eu sou assim. Isso não deve ser. A pessoa com deficiência é uma pessoa completamente 100% na mente, né? Com capacidades de pensar 100%. A pessoa com deficiência tem cabeça para pensar. A pessoa com deficiência tem coração para desejar, tem boca para falar, tem olhos para ver o que é bom e o que não é bom, e analisar essas coisas. Então, nós, pessoas com deficiência, não podemos desistir dos nossos sonhos. Temos que correr atrás dos nossos sonhos. É por isso que nós imploramos que haja inclusão social, porque nós sabemos que nós também somos pessoas como outra pessoa que está completa. Quando a pessoa com deficiência diz que eu não posso fazer isto mais aqui, primeiro tem que analisar o que acontece em todo mundo, né? Porque tem pessoas que não são deficientes, que não têm deficiência, que luta e depois não consegue alguma coisa. É a mesma coisa conosco, né? Nós podemos lutar, não conseguir, e que também podemos lutar e conseguir. A vida acontece assim. A pessoa com deficiência tem que seguir as batalhas, seguir toda a jornada até conseguir ter uma vitória. Assim termina a nossa entrevista. Agradecer a si, Verônica de Fátima, pelo espaço que nos deu. Esta entrevista foi apresentada por mim, Edna Kumbane. Até numa próxima oportunidade. Saudações. Mais inclusão. Nos
momentos finais do seu programa favorito, Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa que perdeu a visão ou que nasceu sem esta faculdade. Como você a chamaria? Portador de deficiência, cego ou deficiente visual? Deficiência visual. Tens a certeza? Absoluta. Porque eu acho que é mais correto chamar assim, porque eu acho que chamando de cego seria assemelhado como bullying. E portador de deficiência visual, eu acho que por causa da expressão portador não se enquadra. Então, por mim, eu ficaria com deficiente visual. Para mim é portadora de deficiência visual. Por quê? Eu acho a melhor forma de dizer sem querer ofender também. Não vais mudar? Não. Tens a certeza? Absoluta. A palavra certa é cego. Pessoa portadora de deficiência visual e deficiente visual são expressões pejorativas. Use sempre a palavra cego. Ou pode ainda dizer pessoa com deficiência visual. Assim foi o Dicionário Inclusivo. Até a próxima edição. Mais inclusão. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Pode também seguir-nos. Para tal, só tem que escrever Mais Inclusão. Faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. O seu e nosso programa Mais Inclusão chega ao fim. Esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão contou com apoio à produção da Mutupuís Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. E até a próxima edição. Mais inclusão.